Olá, paz do Senhor. Começando mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Primeiramente, eu queria agradecer as minhas curadoras e as pessoas que me ajudam. Elas são muito boas. Elas são pessoas muito santas. E tem uma passagem da Bíblia que fala isso, que a gente tem sempre que agradecer por tudo. Agradecer o nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, e o nosso Deus, o Deus Filho Todo-Poderoso. Eu não me lembro agora onde está a passagem, porque eu vi só uma vez, quando eu estava lendo a Bíblia. Mas um dia, quando a gente chegar lá, daí nós falamos mais a respeito disso. Então, hoje eu abri a Bíblia, e daí Jesus me mandou aqui no livro do profeta Malaquias. Eu faço assim, eu abro a Bíblia, daí onde cai a página que eu abro, eu começo a revelar as profecias, os mandamentos e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu dei uma olhada muito superficial, daí eu não vi direito o que estava escrito. Mas eu vi algumas coisas relacionado ao Espírito com E minúsculo. Então eu vou pegar um trecho aqui do capítulo 2, aonde eu estava olhando, e vou encaixar com as outras coisas que eu estava pensando em falar, que seria a continuação do último vídeo que eu estava fazendo. Mas vamos ver como que vai ficar este vídeo e depois eu decido se eu faço a parte 2 ou se eu faço só um vídeo relacionado a este assunto. Mas acho que provavelmente eu vou ter que fazer a parte 2. Ou não, vamos ver. Vamos começar aqui a ler num determinado versículo do capítulo 2 do livro do profeta Malaquias. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Vou começar aleatoriamente aqui. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Porque é Jesus que comanda todos os trabalhos, todas as revelações, todas as profecias. Eu somente sou um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele me usa para poder passar a palavra e a mensagem que Ele determinou. Então vamos começar do versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Com P maiúsculo, interrogação. Olha só que palavra linda, hein? Nossa, eu achei em Malaquias, do profeta Malaquias, no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Está vendo como Jesus Cristo me usa para poder falar a mensagem divina do nosso Deus com D maiúsculo? Sempre reiterando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é, entre aspas, eu sou, como está escrito em Êxodos. Talvez nos próximos vídeos eu vou começar a falar deste termo eu sou. Eu sou representa
o verdadeiro e único Pai com P maiúsculo que nós acabamos de ler aqui. Vamos ver o que está escrito, a revelação que Jesus está me dando, porque eu sou profeta, sacerdote, rei e mestre. Então eu posso intermediar o Espírito com E maiúsculo com as pessoas que estão ouvindo. Apesar que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já rasgou o véu dos santos dos santos. Mas ele usa as pessoas que estão incorporadas com o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Jesus Cristo e Deus, o Espírito de Melquisedeque, para poder revelar e passar todas as informações. Por isso que as pessoas que têm paciência, elas herdarão o reino dos céus. Porque são pessoas que estão com espírito com E maiúsculo. E o meu espírito com E minúsculo e o espírito da pessoa com E minúsculo que está assistindo os vídeos do canal tem uma conexão particular, como se fosse o WhatsApp, numa caixa de mensagens que nós podemos conversar, discutir, que nós podemos se comunicar, como Paulo fazia com os crentes fiéis da igreja primitiva. Temos sempre que abordar estas questões, porque elas são importantes para a gente poder se dar bem, se comunicar. Porque Paulo, ele se comunicava de longe com os irmãos que estavam espalhados pelo mundo das igrejas gentílicas. Paulo tinha uma conexão espiritual com o espírito E minúsculo, que é uma coisa que a gente tem que entender o significado do espírito com E minúsculo. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, começando a falar, porque é um assunto muito difícil de explicar e de entender e de aprender e de conhecer. Eu mesmo estou conhecendo sobre este mistério do espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo. Os últimos vídeos que eu fiz para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está falando sobre isso. E olha que já começamos a revelar em Malaquias capítulo 10, versículo 10, Malaquias capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai com P maiúsculo, interrogação. Continuando, não nos criou um mesmo Deus com D maiúsculo, interrogação. Está começando a ficar quente agora esta leitura. Porque agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão. Olha só, que interessante, hein? Continuando. Profanando a aliança de nossos pais? Interrogação. Nossa, começamos o vídeo com várias perguntas, várias interrogações. Bom, vamos tentar analisar
simplificadamente este versículo. Eu vou dar o meu ponto de vista, porque eu não tenho assim um conhecimento muito grande do livro do profeta Malaquias. Eu nem lembro sobre os assuntos que estão escritos dentro do livro de Malaquias. Eu simplesmente recebo o poder do Espírito Santo com E maiúsculo, que é um poder sacerdotal e real, que nós já estamos falando sobre isso nos outros vídeos que já foram feitos do canal Igreja Evangelho dos Pobres. E eu recebo essas conexões, estas orientações divinas. Então aqui, para tentar decifrar o que está escrito dentro dos enigmas que o nosso Deus com D maiúsculo Todo-Poderoso, ele revela, ele passa para mim poder anunciar e discutir estas mensagens, que são milhões e milhões de mensagens que eu uso através da conexão entre o texto e a palavra de Deus. Não temos nós todos um mesmo Pai? Interrogação. Não nos criou um mesmo Deus? Interrogação. Por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Interrogação. Então, começando a analisar o versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Com P maiúsculo? Aqui, o profeta Malaquias estava recebendo a mensagem do nosso Deus com D maiúsculo, Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, ele estava conversando com Malaquias. Então, Malaquias falou isso em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele quis dizer para todo mundo, na época do reino de Judá e Israel aqui na terra, que já faz tempo que aconteceu isso, que eles tinham um mesmo Pai, que era o nosso Deus da igreja do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Só que nós, os cristãos de hoje em dia, não tínhamos nascido naquela época. Mas esta revelação serve para nós também, porque nós somos a descendência, a posteridade, os remanescentes do quê? Da aliança, como está escrito aqui. Da aliança que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso fez com quem? Com o nosso outro pai com P minúsculo chamado Abraão. Mas nós, os cristãos de hoje, que somos gentios, nós não temos ligação biológica com estes antepassados, que eram judeus e israelitas, porque eles eram de outras nações, de outras gerações, de outros povos, de outras raças. Mas nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era destes povos. Jesus Cristo, ele nunca foi gentil. Jesus Cristo, ele era judeu,
da tribo de Judá, das 12 tribos de Israel. Ele era um israelita. Jesus, ele nunca foi gentil e nem católico. Exatamente, ele nunca foi católico. Ele nem sabia que existia esta religião quando ele nasceu aqui na Terra. Aliás, ele sabia de tudo, mas ele não oficializou e não batizou esta religião como sendo a verdadeira. Porque não existe nenhuma passagem na Bíblia, em todos os tempos que já foram cumpridos, falando que a religião católica é a religião verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que a religião católica, uns vão falar, que veio depois do nascimento de Jesus Cristo? Talvez sim, talvez não. Eu não entendo de catolicismo. Eu não sou católico, mas eu sou cristão. E os católicos se denominam como cristãos também. Só que eu não tenho o mesmo pensamento, eu não gosto da mesma doutrina que eles seguem. E aqui está dizendo assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Isso foi falado há muitos milhares de anos atrás para o povo judeus e israelitas. O profeta Malaquias, ele era desta origem, destes povos. Ele era um judeu, um israelita. Mas isto que está escrito serve para nós, que somos cristãos. Por quê? Porque Jesus Cristo, porque nós somos filhos e irmãos de Jesus Cristo, pela fé e pelo Espírito. Então nós também somos descendentes de Abraão espiritualmente, não na forma carnal, biológica, mas na forma espiritual. Por isso que a herança também diz respeito a nós, que é a vida eterna, que é o céu, que é o paraíso, que é o reino da luz. A luz, que nem essa luz aqui que está iluminando aqui onde eu estou, ela clareia tudo. Sem luz, a gente não faz nada. Hoje eu estava sentado na frente do restaurante esperando a chuva passar. E daí eu notei que estava claro, estava dia, porque era na hora do almoço que eu estava comendo lá. Estava esperando a chuva passar. Daí eu estava olhando os carros, daí eu pensei assim: nossa, se não tivesse luz, a luz do sol, que é a luz que é do outro mundo, que não é nem deste mundo aqui, o mundo terreno, é do segundo céu, que é o mundo espiritual. Se não tivesse esta luz, nós não estaríamos fazendo nada, ninguém estaria dirigindo o carro naquela hora que eu estava vendo, ninguém estaria fazendo nada, não estaria ali comendo, porque a gente precisa da luz para poder fazer todas as coisas. Pode ver, de noite a gente só faz alguma coisa porque tem essa luz artificial. Se não tivesse a luz artificial agora que é a hora que eu estou fazendo o vídeo agora, é a noite. Estaria tudo escuro. Nem o celular estaria ligado, nem existiria celular. Porque só existe todas essas coisas que nós vemos, todas essas coisas que o olho vê, que são concupiscências do olho, desejos ilícitos do olho, porque tudo que a gente vê
a gente almeja, a gente quer ter. E isso não pode acontecer, porque são coisas insignificantes, coisas banais. Sem a luz, a gente não conseguiria ver estas coisas. Então, é o que está escrito aqui. Nós temos um pai. Eles tinham um pai e nós temos um pai. É o mesmo pai deles, dos judeus, israelitas, dos gentios, é o nosso. É o mesmo pai dos cristãos. Só que, para ser consagrado em nome do nosso Deus Altíssimo, com D maiúsculo, o Deus vivo de Israel, não é qualquer um. Não é todos os judeus, todos os israelitas, todos os gentios, todos os cristãos que vão ser escolhidos. Só quem vai ser escolhido são aqueles que cumprem e obedecem, que pratica, que faz a vontade e o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus Pai. Porque só quem obedece e faz. Porque o querer não vem da gente, o querer vem de Deus, como está escrito lá em Filipenses, no livro de Filipenses. Então, todos nós, a humanidade inteira, tem o mesmo Pai com P maiúsculo. Só que nós não estamos, quer dizer, eu estou. Agora vocês eu não sei, eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. E vocês que estão assistindo o vídeo agora, eu não sei quem vocês são. Só quem está dentro do que está escrito na palavra de Deus que está contida na Bíblia, que tem o mesmo Pai, com P maiúsculo. E continuando, está escrito: não nos criou um mesmo Deus? Sim, este Pai que é o mesmo Deus, com D maiúsculo e P maiúsculo, criou todas as coisas. Então, todos nós, todos os seres vivos são criados por uma divindade suprema, não por várias divindades, várias entidades que estão num patamar acima da gente. Mas só que esse patamar que está em cima da gente está embaixo da gente. Nós daqui da Terra que pensamos que estes seres malignos estão acima da gente, mas nós quem? Os que não estão conectados com o Pai com P maiúsculo. O Pai é um nome, é uma nomenclatura. Deus com D maiúsculo é um nome, uma nomenclatura. Então, as pessoas que não seguem este Pai verdadeiro e esse Deus verdadeiro, eles estão seguindo estas entidades supostamente que são deuses, com D minúsculo, que estão debaixo da gente, aqui da onde nós estamos, aqui na Terra. Mas quando a gente olha para o alto, nós achamos que eles estão, as pessoas que acreditam nesses seres demoníacos, do mal, da escuridão,
porque tem muito religioso que segue esses seres aqui das trevas, da noite, da escuridão. Então estas pessoas, elas acham que esses seres estão lá no alto, porque eles estão olhando lá para cima. Por isso que a Igreja Católica coloca as imagens, as estátuas no pedestal, para todo mundo levantar a cabeça e ficar adorando esses demônios, que eles chamam de anjos, que são anjos, mas são anjos das trevas, não é anjos da luz. Esses quem? Os que são de várias religiões, inclusive da Igreja Católica. São tantas e tantas e tantas religiões que eu não conheço. Eu só conheço as principais só. E também nem quero conhecer também. Porque eu montei uma igreja virtual para falar do Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E não da religião de outras pessoas que misturam as mesmas coisas que estão contidas aqui na Bíblia cristã que eu sigo. Eu só uso a Bíblia cristã sagrada dos protestantes, mas eu não sou protestante. Porque tem coisa no protestantismo que eu tenho que analisar, mas eu não... Pelo Espírito, com E minúsculo, que é o meu Espírito, que está dentro de mim, eu não me sinto bem assim em falar sobre o protestantismo, sendo a minha religião. Tanto é que se eu conseguir chegar até esta questão, nós vamos falar um pouco sobre isso. Se eu conseguir chegar até o final do vídeo. Mas acho que vai ser difícil. Porque são muitos detalhes e muitas coisas para a gente falar e para a gente entender e descobrir. Mas aqui nós estamos vendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo da Bíblia, ele está passando um pensamento muito importante. Continuando, porque agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão. Essa palavra aleivosamente, eu já tinha visto uma vez, já tinha notado, só que eu esqueci, porque a gente esquece muito rápido as coisas. Eu esqueci o significado dela. E como veio aqui agora de repente, eu peguei meu dicionário aqui, que estava próximo de mim, estou abrindo para ver se a gente consegue achar novamente, no caso eu consigo achar novamente, o significado desta palavra, para poder entender o que está escrito no texto. Como estou usando uma mão para segurar o celular e outra para procurar, e minha vista não está muito boa por causa da diabetes, vamos ver se eu consigo achar. Aleivosamente. Bom, eu estou mais ou menos próximo aqui. Acho que eu vou chegar quase lá. Vamos ver, eu estou aqui em... Vamos ver, eu sei que tem porque eu já vi essa palavra
nesse dicionário aqui. Eu tô quase chegando. Estou olhando aqui com calma e com detalhe para mim não passar. Ó, já estou em aleive, aleivosia, aleivoso, ó, está perto. Acho que seria até aleivoso. Vamos ler o que significa aleivoso. Aleivoso é um adjetivo. Em que há ou que procede com aleive. Então ainda não é. Vamos ver aqui. É difícil achar assim. Tem que ter calma. Tem a aleivosia. Tem aleivoso e aleivosia. Vamos ver o que é aleivosia. É traição. Acho que é isso mesmo, hein? Aleivosia, aleivosamente. Vamos ver. É traição, deslealdade. Eu acho que é isso mesmo. É dolo, é fraude. Olha quanta coisa. Vamos ver se encaixa aqui no contexto. Exatamente isso, ó. Eu acho que é isso mesmo. Então, aleivoso seria aleivosamente. Quase certeza. Vamos ver aqui, ó. Por que agimos aleivosamente? É na traição, ó. Cada um contra o seu irmão. Nossa, que lindo, né? Isso acontece o tempo todo com todo mundo. Todo mundo trai todo mundo. Todo mundo é traidor, por isso que as pessoas não conseguem viver com as leis, as normas, os mandamentos do nosso Deus, o Deus com D maiúsculo, e o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, com D maiúsculo, que são as divindades que são as verdadeiras, não as falsas. É isso que significa quando a gente fala sobre esse detalhe. A gente tem que sempre confirmar, porque senão as pessoas que estão assistindo os vídeos, elas acham que o mesmo Deus da Bíblia é o Deus do mundo. Tem tudo isso. Aqui nós estamos revelando o verdadeiro e não o falso. Então, se eu ficar falando só Deus, Deus, Jesus, Jesus, se eu ficar falando só assim, as pessoas elas vão achar que o mesmo Deus e o mesmo Jesus do canal Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, é o mesmo Deus e o mesmo Jesus que elas seguem. Mas não é, porque nós estamos comprovando nos mínimos detalhes que existe diferença por causa do comportamento, do modo de vida. O meu modo de vida é totalmente diferente do seu modo de vida, porque eu sou uma pessoa que eu tenho os atributos, todos os atributos que está escrito dentro da Bíblia. Eu já passei por tudo que está escrito dentro da Bíblia. Eu já morei na rua, passei fome, eu fui humilhado, eu fui agredido, eu quase fui preso. Já passei de tudo. Igual os homens de Deus que está na Bíblia, e o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Eu sei que tem gente que pode ser que passou muito mais coisas piores do que a minha vida. Mas cada um tem que carregar a sua cruz, como está escrito.
nos evangelhos. Então, por isso que eu sei que as pessoas, elas não estão envolvidas como estou envolvido na palavra de Deus que está dentro da Bíblia. Tem uns que fazem coisas muito grandes e significativas, mas no contexto bíblico, no modo geral da Bíblia. Mas elas não largam das coisas do mundo, porque as coisas do mundo está ao redor e em volta de tudo que acontece com as pessoas que vivem no mundo, que estão vivas aqui na Terra. Então, por isso que há estas traições, porque as pessoas, elas não querem perder as coisas que elas têm, as coisas que elas conquistaram, os bens materiais, o dinheiro, a mordomia, o conforto, a vaidade, a traição. Uma coisa vai levando a outra. E a pessoa, ela não percebe porque ela está dormindo. Ela está tendo um pesadelo, achando que é um sonho. Por isso que a palavra aleivosamente significa traição. Eu tenho quase certeza, mas depois eu vou confirmar e escrever no caderno, se eu conseguir lembrar e se der tempo. Então, por isso que Deus, o Deus Pai da Bíblia, com P maiúsculo e D maiúsculo, ele está dizendo aqui, todo mundo trai uns aos outros. Isso acontecia na sociedade israelita. Imagine agora, com tantos bilhões e bilhões de pessoas no mundo, isso aconteceu, uma revelação que aconteceu dentro de um povo específico. Imagine agora com tantos povos, tantas nações, tantas religiões. As pessoas acham que existe só uma religião, só um Deus, que, como está escrito em determinado trecho do Novo Testamento, que agora eu não me recordo o local, mas eu já vi, que está escrito assim, existe só um Pai, só um Deus, só uma fé. Esqueci agora o livro, porque eu estou fazendo os vídeos, eu não estou mais lendo a Bíblia todo dia como eu estava fazendo, para ir aprendendo e vendo aonde estão as passagens. Agora estou fazendo vídeos direto. Então a gente perde um pouco o contato com a palavra que está na Bíblia, mas lembra do que já foi estudado, do que já foi visto. Agora estou fazendo uma revisão. E daí estou aproveitando para fazer os vídeos e falando aquilo que eu já tenho conhecimento. As coisas que eu ainda não tenho conhecimento ou eu esqueci, com o tempo Jesus vai me renovando, é como se fosse uma reforma. Eu vou sendo reformado para poder continuar falando a respeito do que está escrito na Bíblia, nas passagens bíblicas. Por isso que o que está escrito aqui, que nós estamos lendo em Malaquias, acontece hoje em dia com todo mundo. Por isso que eu gosto de fazer a comparação entre o mundo antigo e o mundo novo, atual. Isto é muito importante, porque as pessoas pensam que o Antigo Testamento é só para quem viveu na época dos personagens que estão escritos na Bíblia. Que os textos que estão escritos aqui, as mensagens, os ensinamentos, não servem para nós aqui, do futuro, para os cristãos. Tem muita gente que pensa assim.
Mas cada trecho que eu leio do Antigo Testamento serve para os irmãos cristãos do nosso tempo agora. Por isso que está escrito aqui, antigamente havia traição entre a sociedade judaica e israelita. Agora existe traição no mundo inteiro agora. Até dentro do povo cristão, o povo que é considerado como se fosse uma nação, existe. Porque há muita mistura, há muita divisão dentro das igrejas. Aí sim deveria ter só uma igreja cristã, deveria ter só um Deus com D maiúsculo, deveria ter só uma fé, mas não tem, porque as religiões cristãs elas são divididas, subdivididas. É uma anarquia que não tem tamanho. A gente não sabe qual que é a igreja que a gente tem que seguir. A gente começa a seguir uma igreja, daí não dá certo. Daí a gente acha que a outra é melhor, daí debanda para outra. Fica mudando de galho em galho. E as coisas não se resolvem. A desunião é muito grande, mas ao mesmo tempo a gente vê comunidades cristãs que estão unidas. Mas é uma coisa muito assim controversa, porque eles são unidos dentro da igreja, mas fora da igreja cada um vive a sua vida. Por exemplo, vamos supor que um cristão vai numa determinada igreja. Esse pensamento ele é geral, ele acontece em todas as igrejas. Eu já percebi isso. Dentro da igreja eles são tudo unidos, eles cantam, eles louvam, eles fazem o culto. Quando acaba a cerimônia litúrgica, daí cada um vai para sua casa. Daí perde todo o contato. Depois eles vão se reunir para fazer alguma atividade, alguma solenidade. Mas no Antigo Testamento, Deus, com D maiúsculo, já falava que as solenidades do povo judeus e israelitas já estava cansando ele já. Ele já não aguentava mais as solenidades, as práticas religiosas, os cultos e as missas que o povo judeu e israelita fazia, os sacrifícios, ele já estava cansado já. Existem os textos aqui no livro dos profetas falando isso. Como é muito grande, agora eu não vou chegar até lá para confirmar, mas eu sei que existe porque eu leio a Bíblia todo dia durante 4 anos e eu lia todas as páginas que eu abri, eu ficava lendo. Mas a Bíblia é um livro muito grande, por isso que a gente não precisa de outros conteúdos, outras informações, outros pensamentos. Porque hoje em dia os homens eles só sabem pensar, igual na época que Paulo estava passando na Grécia. Os homens da Grécia, os gregos, eles só sabiam ficar parados sem fazer nada, e quando tinha alguma novidade de espírito, daí eles se interessavam. Mas o interesse deles não era um interesse assim igual os cristãos de hoje. O interesse deles era só para acrescentar um conteúdo diferente na religião que eles já tinham, que era a religião mundana do mundo da época do antigo Império Grego.
Por isso que Paulo fala, homens gregos, este monumento, como é que ele fala? Este altar, acho que é uma coisa assim que ele fala, que vocês fizeram para o Deus desconhecido, que é o Deus verdadeiro, que eles não conheciam. Esse Deus desconhecido foi o que criou os céus e a terra. Daí Paulo vai fazendo o discurso e vai apresentando para os gregos. Mas os gregos, eles ficaram assim só ouvindo como se fosse assim uma notícia assim cotidiana, corriqueira, do dia a dia. Como se fosse assim um anúncio que estava sendo exibido no jornal virtual, no jornal da televisão, igual hoje. Um assunto assim só para a pessoa ficar passando o tempo e incorporar na religião que era região mundana, profana, na religião do mundo, que são milhares e milhares de religiões que houve em todos os tempos da humanidade. Então é isso aqui no versículo 10, não saímos ainda do versículo 10, capítulo 2 de Malaquias, porque o assunto ele é super extenso. Então, a gente tem que aprender em passagem da Bíblia, em versículo, porque aqui está dando a informação, as boas novas. Você está aprendendo o Evangelho de uma forma que depois você vai ficar pensando, meditando, refletindo e fazer uma comparação da sua vida atual com a vida diferente que você teria que viver. Porque se você pegar esta palavra e encaixar na sua vida, você vai ver que não faz sentido o jeito que você está vivendo. É isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados quer que você descubra, compreenda. Para você sair do mundo. Não viver dentro do mundo igual todo mundo vive. Por isso que eu tenho tempo para ficar lendo a Bíblia, para ficar fazendo vídeo. Tenho tempo para comer, para beber, para mim ficar num abrigo. Tá chovendo agora. Eu tô aqui fazendo vídeo, falando das coisas de Deus, do Deus Pai, do Altíssimo, do Deus Filho, Jesus Cristo. Eu tenho todo o tempo. A peça-chave do entendimento bíblico é o tempo. Os cristãos não conseguem entender isso. O diabo está prendendo eles no calabouço lá dentro da prisão 2x2, 3x3, num mundo reduzido, numa prisão dentro de um quarto, igual os prisioneiros vivem. E os cristãos não conseguem sair desta prisão por causa do tempo, que eles não têm tempo de fazer nada. A pessoa só tem tempo de acordar, tomar o café da manhã correndo, sair correndo igual louco para trabalhar, igual a minha ex-mulher faz, pelo que eu sei, fiquei sabendo. Daí fico o dia inteiro trabalhando,
Daí chega em casa, ou vai descansar um pouco, ou daí sai para estudar. Daí chega meia-noite, 1 hora da manhã, e daí não tem nem tempo para dormir, nem para ir no banheiro. Isso daí é vida? Não é, por causa do tempo. A pessoa não tem tempo. A pessoa só fica entretida fazendo as coisas para satisfazer o desejo da carne. Eu, por isso que eu sou diferente. Eu sou diferenciado. Por isso que eu sou escolhido, eu sou eleito. Porque eu não vivo essa vida atribulada, turbulenta, que todo mundo quer viver, por causa do dinheiro. Porque daí, o que acontece? Daí no sistema mundano, daí é tudo caro. As pessoas só querem viver dentro da cidade, na civilização, fica todo mundo espremido. Aí fica uma multidão, que nem acontecia na época que Jesus estava pregando. Todo mundo ficava ali no mesmo lugar, nas mesmas cidades. Pode ver, onde Jesus Cristo ia, tinha milhares e milhares de pessoas atrás dele. Já naquela época, 2000 anos atrás, imagine agora. Daí todo mundo faz a mesma coisa, mas não segue a Jesus. Segue a tendência do diabo, que é viver dentro das cidades, da prisão, do aprisco. Daí a pessoa não sai desse mundo, e daí fica o dia inteiro servindo ao diabo, porque a pessoa serve ao diabo quando ela fica satisfazendo o desejo do corpo, da carne dela, do próprio organismo. Porque seu corpo é um órgão, um organismo. Daí você fica só querendo satisfazer o seu desejo da carne. E daí você vive assim o tempo todo. Vira uma rotina. Você fica fazendo as mesmas coisas o tempo todo, você não muda. Eu vivo totalmente diferente de vocês e tô aqui, ó, tô fazendo os vídeos. Eu tenho hora para comer, não é que eu tenho hora marcada para comer, para dormir. Eu durmo a hora que eu quero, eu como a hora que eu quero, eu leio a Bíblia a hora que eu quero, eu faço vídeo a hora que eu quero. Eu não tenho compromisso com as coisas do mundo. É isso que o cristão tem que fazer. Agora o cristão, ele é assim. Ele faz todas as coisas que o povo do mundo faz. Depois, ele ainda tem tempo de fazer as coisas que é obrigado a fazer dentro da igreja. Eu tô com muita vontade de pegar um chocolatado que eu comprei agora e beber. Eu vou até fazer isso para provar para vocês que eu não sou obrigado a ficar fazendo cerimônia para agradar os outros. Tá vendo? Eu faço as coisas que eu quero. Eu não sou escravo do sistema, do tempo. Ó, vou até beber mais um pouquinho, ó. Que gostoso. Mas faz mal. Tá vendo, ó? Matei a minha vontade. Mas não do jeito que vocês fazem. Eu matei a minha vontade porque eu tô fazendo do jeito que Deus e Jesus quer que seja feito. Se eu não consigo achar nenhum membro, nenhum parceiro, nenhum companheiro que esteja ligado e conectado como estou ligado aqui dentro da Bíblia, eu vou fazer tudo sozinho, igual Abraão fazia. Deixa eu ver aqui, vou até pegar um salgadinho aqui, ó. Ó. Vou comer um pouquinho para me matar minha vontade. O meu desejo. Mas eu estou fazendo isso porque Jesus me tirou do inferno. Me tirou da prisão mental, prisão carnal.
Não preciso ficar fazendo sala, fazendo o que as pessoas quer que eu faça. Quando eu faço é por respeito, para não criar caso, contenda, discórdia, briga. Isso não. Por exemplo, se alguém manda eu fazer alguma coisa e eu não quero fazer, mas eu vou lá e faço, igual Paulo falou nos evangelhos. Ele disse assim, ele disse que ele fazia tudo para elevar o nome do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agradava todo mundo. Aí sim, para não manchar o nome de Deus e Jesus Cristo. O Deus Pai com D maiúsculo. Aí sim. Mas tem um jeito, um estilo de fazer as coisas. Não imitando, fazendo como todo mundo faz. Daí fica uma coisa robotizada, uma coisa mecanizada. Nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso, que eu tenho uma escrita que eu fiz há um tempinho atrás, que eu vou utilizar para fazer o vídeo. Então isso é uma traição, o que você está fazendo com seu irmão. Porque eu sou seu irmão e vocês são meus irmãos. Daí eu estou falando para a gente fazer uma coisa igual está escrito na Bíblia que ninguém faz. Daí ninguém quer fazer. Todo mundo quer viver do jeito sistemático do mundo. Do mundo do diabo, da besta, do inferno. Quer viver igual os ricos. O pobre tem mania de grandeza, quer ser igual rico, mas ninguém quer ser igual pobre. Tá vendo como a gente é diferente? Como é que eu posso chamar uma pessoa que tem uma opinião, que tem um pensamento diferente de irmão? Como eu já falei já no outro vídeo, existem 3 tipos de pessoas: o irmão, o amigo e o inimigo. O irmão é aquele que ele é idêntico a você. Tudo que ele quer fazer, você também quer fazer igual. Porque vocês gostam de fazer a mesma coisa. Daí vocês gostam de ler a Bíblia, daí todo mundo vai ler a Bíblia. Daí todo mundo tem que fazer igual está escrito na Bíblia. Agora, se um tem convergência de pensamento com o outro, aí não dá certo. Até agora eu não consegui achar uma pessoa que tem a mesma mente, a mesma mentalidade do que a minha. Na hora que eu achar e for uma pessoa correta, sincera, pura, ter um coração bom, uma mente que não esteja contaminada, que queira fazer o bem, daí nós vamos se ajuntar, se aproximar, se comunicar, virar uma comunidade. É assim que funciona. Não é querer montar um sistema que vai agradar só a carne e desagradar o espírito. Não é desse jeito. Por quê? Porque está escrito aqui no final do versículo. Porque o que vai acontecer? As pessoas que são diferentes uma da outra dentro da igreja cristã vai profanar a aliança do nosso Deus. Mas aqui no texto está escrito dos nossos pais com P minúsculo. Porque o sentido do contexto aqui é outro. Mas tem a ver com isso que nós estamos falando. Porque os pais com P minúsculo
eram os pais dos filhos de Israel, que eram pais biológicos. Aqui nós estamos profanando, os cristãos, a aliança do nosso Deus com D maiúsculo e o Filho com F maiúsculo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Eu já estou começando a ficar com um pouco de sono, porque acaba cansando muito a gente fazer os vídeos, ficar falando. A sorte que eu tenho este método, esta técnica que eu aprendi com nosso Senhor Jesus Cristo, que antes de eu entrar na igreja Assembleia de Deus, eu já fazia essas conexões, escrevia no caderno. E depois, quando eu entrei na igreja da Assembleia de Deus, eu vi que os pastores também fazem a mesma coisa. Eles pegam os textos, vão fazendo as linkagens, só que eles têm mais inteligência do que eu, porque eles têm mais capacidade, então eles fazem vários linkamentos e sai as palavras muito legais. Assim, fica muito bom a pregação deles. Mas eu já fazia isso antes de ver lá dentro da igreja da Assembleia de Deus. E eu não tenho essa capacidade de ficar ligando uma coisa na outra muito rápido. Ele já tem esta facilidade. O pastor da igreja, que é meu amigo, que a esposa dele é a minha tutora, ele é super inteligente, ele é super rápido. Ele consegue assim linkar umas 40, 50 passagens na cabeça e falando sem olhar, sem olhar para a Bíblia, sem olhar para o celular. E sai umas mensagens, um trabalho divino excepcional. É uma coisa assim bem espiritual mesmo, com o espírito de Melquisedeque, com E maiúsculo. Então eu faço dentro das minhas limitações, dentro dos dons que Jesus me deu. Mas eu consigo pegar um texto da Bíblia sem ler antes e ir falando e desenvolvendo o trabalho, porque eu tenho um pouco de conhecimento que eu ficava lendo a Bíblia todos os dias. Então eu sei mais ou menos das histórias. Daí eu vou pegando um termo aqui bíblico e vou falando e usando o pensamento que eu quero passar para as pessoas, que é o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está me usando, porque eu tenho experiência de uma vida sofrida, porque eu vivi na rua. Aconteceu muita coisa ruim na minha vida. Então, por isso que Jesus está me usando, para mostrar para os irmãos que as pessoas, elas podem mudar como eu mudei. Porque antes eu tinha uma vida igual a todo mundo. Agora não, agora eu tenho uma vida específica. Uma vida voltada para Deus e Jesus Cristo. Por isso que Jesus escolheu o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele era assim, igual eu, assim, ele vivia só para falar da palavra, só para fazer o trabalho, o serviço e a obra de Deus e de Jesus Cristo. Os dois deuses da Bíblia, com D maiúsculo. Então, concluindo o versículo 10. Todo mundo está profanando a aliança de Deus.
E o que significa profanação? Eu marquei aqui no dicionário, né? Hoje de manhã. Para quando chegar na palavra profanar, eu saber explicar o que significa, né? Porque a gente acaba ouvindo muito essa palavra, mas acaba nem sabendo e nem entendendo o que ela significa, né? Então vamos ver aqui se eu consigo achar, porque a minha vista já está ficando muito ruim por causa da diabetes. Vamos ver se eu acho aqui, mas já está na página aqui, ó. Eu já tinha marcado, ó. Profano, ó. Palavra profanar. Vamos saber o que as pessoas que estão profanando a Deus e a Jesus, o Deus com D maiúsculo, está fazendo, ó. É um adjetivo. Significa estranho à religião. Está vendo? Quem profana a religião da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ele é estranho à minha religião, porque eu que estou comandando a igreja. A igreja. Cada igreja, cada religião tem as suas tradições, seus dogmas, seus rituais. Por isso que não existe uma união e uma comunhão 100% original. Cada um tem um pensamento diferente e cria sua própria religião. É assim que acontece. Está escrito aqui: quem profanar o que está sendo falado aqui na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ele está profanando a nossa religião da igreja. Daí 2. Ele é contrário ao respeito devido a coisas sagradas. Tá vendo? Um profano, ele é ao contrário de tudo isso que eu estou falando, mas estou tirando estas coisas da Bíblia cristã. Estou dando a minha opinião e meu ponto de vista, baseado naquilo que eu conheço, a minha história de vida aqui na Terra. Então, cada um tem a sua história, o seu jeito de ver, de viver, de pensar. Só que estou falando que para entrar na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, é necessário fazer isso que eu estou falando aqui. Quem quiser entrar e participar, é bem-vindo. Quem não quiser, tudo bem. Cada um tem seu livre-arbítrio. Neste caso, liberdade para fazer o que quiser. Se quiser acompanhar, criticar, elogiar, fique à vontade. Eu não vou ficar chateado, magoado, porque a pessoa não gosta ou a pessoa está fazendo esta palavra que nós falamos agora, que é aleivosa, né? Que está fazendo a traição, né? Fingindo que é santo, mas está do lado do mal. E a palavra profanar é isso. Então deixa eu remarcar aqui, porque a gente sempre vai usar estes termos aqui. E eu gosto de ficar repetindo o tempo todo as coisas. Porque foi assim que eu aprendi essas coisas que eu estou falando. Repetindo várias, milhares de vezes, como está escrito aqui em Coríntios, que a gente tem que repetir. A gente tem que repetir várias vezes. O Evangelho, ele é repetição.
A gente repete, repete, repete para não esquecer. É por isso que eu estou conseguindo interpretar, desenvolver de uma forma que é justa, que é correta. Porque senão Deus e Jesus Cristo, eles já tinham me anulado já. Eles já tinham já impedido, destruído esse trabalho que eu estou fazendo, esta obra, é uma obra, mas não precisamos fazer obras, porque todas as obras já estão prontas. Então, o versículo 10 ele foi muito importante, porque estamos falando a 1h10 o mesmo versículo. Então, vamos passar para o versículo 11 para ver o que acontece. Judá, agora nós vamos falar de Judá, tem sido desleal. Aqui no contexto, Deus está falando, nosso Deus com D maiúsculo, que o povo de Judá, os judeus, os verdadeiros judeus, que estão na Bíblia, não os falsos. É por isso que eu fico reiterando toda hora. A gente tem que repetir o tempo todo, a gente tem que ser chato mesmo. Não adianta a gente ficar... Porque o que eu prestei atenção? Quando eu vejo assim, as pessoas pregando, as pessoas, os homens de Deus pregando, falando, eles têm muito espírito dentro deles, com E maiúsculo. Mas só que eles falam muito rápido, eles já passam de um ponto para outro. E eu que sou muito lento, muito lerdo, eu compreendo o que eles estão falando, eu entendo tudo, mas só que daí eu esqueço tudo na mesma hora. Por causa da velocidade, da rapidez. E eles não repetem mais. Daí eles já vão falando outros assuntos, outros temas. Daí eles vão falando várias coisas. Daí chega no final do culto, chega no final das lições, da escola dominical, que eu nunca participei da escola, mas eu já ouvi falar da escola dominical da Assembleia de Deus. Daí a gente fica com a cabeça esquecida, porque não memorizou o que foi falado. E depois o tempo vai passando, a gente esquece tudo. A gente lembra só de uma palavra ou outra. Então, por isso que eu gosto de repetir e ficar martelando no mesmo tema ali, sabe? Porque é assim que eu trabalho a minha mente. Foi assim que Jesus me determinou. Me determinou a fazer. Deste jeito. Então, por isso que agora vamos passar para o versículo 11 de Malaquias capítulo 2. Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Ponto e vírgula. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, com S maiúsculo, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Então, num versículo desse, que tem várias coisas, vários assuntos para a gente explorar, como que eu posso falar em 2 ou 3 palavras e já passar para outro lugar, outro pensamento?
Só esse versículo já dá para fazer um vídeo de várias horas. Só pelo que está escrito aqui. Isso sem eu ter lido o contexto total, porque o capítulo 2, ele tem 17 versículos. E se eu passar rápido aqui e ler desde o versículo 1 do capítulo 2 até o 17, ninguém vai entender nada. E depois eu tenho que pegar e ficar resumindo o que significa o contexto, para depois colocar a mensagem que Jesus está falando, em questão de 1 ou 2 minutos. Daí vai ficar uma coisa muito rápida, como se estivesse acelerando o tempo na velocidade da luz, assim. Fica uma coisa assim, sabe? Igual um miojo lame, assim, uma comida instantânea, assim, que você põe lá no micro-ondas e em 2, 3 minutos já está pronto para comer. A gente tem que degustar a comida. A gente tem que pensar. Eu, por exemplo, eu não consigo pensar rápido, porque a minha doença ela é muito grave. Eu tenho doença mental, de cabeça, eu tenho a doença diabética, que também influencia na cabeça, no cérebro. Eu tenho todas essas dificuldades. Então eu gosto de fazer desse jeito. Porque aqui eu estou passando a mensagem e a palavra com mais tranquilidade, com mais calma. Estou cansado, estou com as vistas já querendo fechar. Tá dando aquele sono. E eu estou aqui falando. Porque eu quero mostrar para as pessoas que não é pecado isso que eu estou fazendo. De, por exemplo, tomar um gole do chocolatado. Enquanto eu estiver fazendo o vídeo. Isso daí não é pecado. Deus e Jesus Cristo não vai me castigar. Porque eu estou fazendo uma coisa necessária. Agora as pessoas ficam se matando para comprar coisas que não tem sentido, que não tem valor nenhum, que não agrega nada, aí sim é errado. Então vamos lá, versículo 11. No versículo já começa falando de Judá. Então o assunto é referente aos judeus. Judá tem sido desleal. Por isso que a gente não pode ficar idolatrando, não pode ficar adorando homens. Porque o que é Judá? Judá é um povo. E tem muita gente que ainda... Vou ter que tomar mais um golinho. Porque ficou umas partículas aqui na minha garganta. De salgadinho. Porque Judá é um povo. E hoje em dia todo mundo quer ser judeu. Todo mundo acha que ser judeu é ser igual super-homem.
Dá a impressão que só os judeus que vão se salvar. Pelo que eu entendi na Bíblia, o povo de Judá e o povo de Israel são as 12 tribos, certo? Então, está escrito na Bíblia, lá em Apocalipse, que é o final da revelação dos tempos, o final, que só 144 mil judeus e israelitas que vão se salvar. Se são 144 mil que vão se salvar de todos os tempos, e tem outros versículos que eu comecei a fazer uma pesquisa quando eu estava na rua, dormindo na barraca, que eu era morador de rua, que todo mundo tem preconceito, porque eu sofri um monte de preconceito, eu sofri um monte de discriminação, eu era humilhado. Daí o que aconteceu? Daí eu tive que aprender a ser humilde. Daí quando a pessoa vinha me ajudar, eu agradecia, falava com calma, assim, sereno, tranquilo. Eu fazia as coisas que Jesus mandava eu fazer, que está escrito na Bíblia. Falava, fica com Deus, Deus abençoe, eu falo isso toda hora. A minha vida durante esses 4 anos foi assim. Daí tinha pessoas que me ajudavam, mas a maioria não ajuda, só passa reto e vai embora. E daí eu fui muito discriminado, me trataram mal. Eu não podia chegar perto das pessoas porque eles viam que eu era morador de rua e tinha preconceito. Eu passei por muita coisa. Mas eu fazia o que Jesus falou nos mandamentos, que era para ficar quieto, não revidar, não sempre agradecer, ser humilde, ser igual uma ovelha. Eu fiz isso, mas tinha hora que eu perdia a cabeça, ficava nervoso. Mas aí, quando acontecia isso, no começo, daí vinha o fogo ardente para cima de mim. Daí demorou para mim perceber isso. Daí, conforme eu fui lendo a Bíblia, estudando, daí eu fui mudando. Só que cada um muda de um jeito que tem que ser mudado. As pessoas, elas não querem mudar fazendo o que está escrito na Bíblia como eu fiz. Eu sou um exemplo à parte. Porque eu sei morar na rua sem precisar de ninguém. E daí eu consegui achar uma outra pessoa, que são as minhas curadoras, que elas me ajudam em tudo hoje. Elas sempre se preocupam, elas sempre estão atrás de mim, me acompanhando. Tudo que eu preciso, elas me ajudam, me dão. E foi isso que eu consegui, porque eu fiquei aqui, na Bíblia, na palavra. Eu não fiquei nas coisas do mundo igual todo mundo faz. Eu não preciso ter um monte de gente que seja meus amigos, meus companheiros. O importante não é a quantidade, é a qualidade, igual eu vou falar agora. No canal Igreja Evangelho dos Pobres, eu não estou buscando quantidade de pessoas, inscritos, pessoas que assistem os vídeos. Eu não estou buscando isso, estou buscando a qualidade das pessoas. O que importa é ter as 2 mãos cheias, que nem está escrito, acho que em Provérbios, as 2 mãos cheias, mas com contenda, desavença,
do que uma mão cheia, mas tendo paz e tranquilidade? Qual que é melhor? É melhor ter uma mão cheia do que as duas cheias e só briga, guerra, não ter paz. Então, a gente tem que pensar assim. Não adianta nada eu ficar querendo ser o tal que não resta a menor dúvida. Daí eu entro nos pecados que está escrito na Bíblia, na lista de pecados. Então é isso que está acontecendo aqui com Judá. O povo judeu desta época aqui de Malaquias. Deus falou assim, o Deus Todo-Poderoso. Judá tem sido desleal, olha a palavra que ele usa. Desleal é a mesma coisa do que? É a mesma coisa de uma pessoa aleivosa, traidora. Olha só, isso aconteceu durante todo o tempo da civilização judaica e israelita. O povo em si, eles não eram bons, como também os cristãos hoje em dia não são bons também. Os cristãos e esse povo aqui que nós estamos falando, eles faziam só obras só. Só obras. Eles não fazem as coisas pelo coração. Eles fazem pela ganância. É isso que Deus está falando aqui. E ele fala assim, eu estou cansado, né? Então fica mais difícil a gente continuar, né? Eu vou terminar só esse versículo e nem vou continuar a falar sobre outras coisas, porque eu não estou conseguindo encaixar por causa do cansaço, né? Eu preciso descansar. Se eu acordar amanhã descansado, daí eu começo a fazer o vídeo mais desenvolvido, né? Então, continuando, está escrito assim: e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Está vendo? Esses povos só fazia coisa errada Só fazia coisa errada. Era sempre assim. Era um povo rebelde, igual está escrito em Romanos. É um povo desleal. É um povo que não tem o espírito com E maiúsculo. Era um povo, né? Porque agora nem é mais, nem existe mais esse povo judeus e israelita. Nem existe mais. Então, é só pegar o Antigo Testamento e ler todos os livros aqui que a gente vai achar só palavra falando mal desse povo. É só alguns dentro do povo de Israel e de Judá, os judeus, que realmente eram homens dignos. O resto era tudo cambada de malandro, de mau caráter. Igual hoje. Hoje o povo do mundo é tudo assim, é tudo mau caráter. É tudo gente que não presta. Por isso que é poucos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não importa a raça, o credo, a religião, a condição social, a condição mental, a inteligência, o status, o poder.
blá blá blá, bli bli bli, blá blá blá, blu blu blu. Não importa nada disso. São todos assim. São todos desleal, são todos aleivosos, são tudo traidor, se fingindo de santos, de lobos na pele de cordeiros. Ah, sabe o que aconteceu? Eu tinha uns livros guardados na casa de uma senhora e de um senhor que eu prezo muito, eles são meus amigos, né? Há algum tempo eles conheceram a minha mãe, eu deixei algumas coisas lá. Daí, hoje eles trouxeram aqui na minha casa, né, com o carro deles, e eu vi uns livros lá e eu vi vi que parece que a coleção que eu tinha das ovelhas, do livro dos cursos de ovelhas, parece que tá lá, então acho que eu não perdi esta coleção. Porque teve umas outras coleções que eu perdi tudo, eu perdi mais da metade dos livros que eu tinha, porque molhou, ficou na casa das pessoas e eles não cuidaram direito, daí estragou, jogou fora. Eu perdi mais da metade do que eu tinha. E graças a Deus, nosso pai, essa coleção parece que tá lá numa caixa que veio. Depois eu vou dar uma olhada. Mas eu já vi que tinha os primeiros livros lá da coleção das ovelhas. E vai ser legal usar aquela coleção porque é um estudo interessante, porque na Bíblia a ovelha representa Jesus Cristo, né? Porque a ovelha é um animal pacífico, né? Ele é manso, né? E a gente vai também aprender a criar ovelhas assim, né? Vai aprender a fazer a casa delas, vai aprender a tratar, a dar alimentação correta. Eu tinha uma coleção de livros grandes assim que ensinava essas coisas. Talvez o de galinha eu perdi, que estava numa outra casa e molhou tudo. Daí a minha tutora falou que jogou fora, né? Porque perdeu tudo, né? Mas esse de ovelha, eu não. Graças a Deus, acho que deve estar tudo aqui. Depois eu vou dar uma olhada que eu tenho que arrumar. E daí, por isso que é bom a gente falar. Porque a gente falando as coisas, as pessoas, elas vão vendo que a gente tem o espírito com E maiúsculo. Porque a gente fala a verdade, a gente é sincero, não fica mentindo, não fica escondendo as coisas. Por isso que eu sou sacerdote, rei, profeta e mestre. Porque eu falo tudo o que acontece, eu não fico escondendo nada. Porque as pessoas que ficam guardando dinheiro, que têm conta bancária, elas estão escondendo o que elas têm. Então, não são pessoas que a gente pode confiar. Aqui não, eu falo tudo. Eu falo tudo, eu mostro tudo. Eu não tenho medo. Porque eu sou escolhido. Porque eu não sou desse mundo. Eu sou do mundo de cima, eu sou do mundo do alto. Igual Jesus e Paulo falavam. Por isso que eu tenho o Espírito Santo, o poder. Eu não preciso ficar dependendo de dinheiro, de bens materiais, de uma profissão, de um estudo, de um diploma, de um conhecimento do conhecimento do mundo, de um trabalho que me dá dinheiro. Eu não preciso nada disso, porque Deus e Jesus, os verdadeiros, não os falsos, do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, eles dão tudo para mim, eu não preciso de nada. Tô aqui sossegado, por isso que eu fico falando a mesma coisa toda hora. Eu fico aqui tranquilo.
Daí agora eu vou acabar o vídeo, vou descansar. Daí amanhã eu acordo tranquilo, começo a fazer outro vídeo. E as pessoas do mundo vão ter que sair para trabalhar, para se matar, para brigar um com o outro, para fingir que um é amigo do outro, para falar das coisas do mundo. As pessoas, elas só se aproximam um do outro só por interesse próprio. O relacionamento das pessoas hoje é tudo interesse. Eu não, eu tenho meus amigos que pensam em mim, nem fica querendo se aproveitar de mim. Esses poucos amigos que eu tenho agora, eles nunca pedem para fazer nada. Eles fazem as coisas para mim, eu não faço nada para eles. Vai dizer que isso daí não é o poder do Deus verdadeiro? Porque antigamente, quando eu tinha dinheiro, vivia no mundo, não estudava a Bíblia, nunca tinha abrido a Bíblia. Minha vida era inferno, só vinha gente para querer me roubar, me trair, me matar. Por isso que eu fiquei nessa situação que eu tava. A questão da doença já é outros detalhes. Depois nós falaremos sobre isso. Porque eu tenho que dar o depoimento da minha vida. Que eu não posso ficar falando dos outros. Eu falo das outras pessoas, mas eu falo das pessoas mas eu não dou o nome das pessoas. E eu falo assim só para colocar no contexto histórico do assunto que eu estou revelando na Bíblia. Mas eu não fico apontando, só quando é assim uma instituição ou uma pessoa que está no poder, que finge que é de Cristo, mas é do diabo, uma pessoa conhecida assim, da religião, da política, de qualquer setor da sociedade, daí eu falo, né? Mas eu não falo assim a pessoa que não é conhecida, que não tem destaque, uma pessoa comum, normal, igual eu, assim, eu não fico falando, não. Não vou ficar apontando nomes, assim. Mas quando é uma pessoa, assim, conhecida e tiver que falar, daí eu falo. Então, eu nem vou concluir esse versículo 11, que eu já não aguento mais. Então, eu vou parar por aqui. Depois nós continuamos, ok? Fica com Deus, Deus abençoe e abraço. Até a próxima.